Garçonete recebe uma herança milionária e esconde do marido, mas ao ver o que recebeu, ela chora de arrependimento. Júlia segurava os documentos com as mãos trêmulas, enquanto o advogado sentava-se calmamente à frente dela em sua mesa repleta de papéis. A sala era ampla, com janelas que permitiam a entrada de uma luz suave, mas a notícia que acabara de receber parecia iluminar todo o espaço com uma intensidade surreal. Você está dizendo que eu estou recebendo uma propriedade no valor de 3 milhões? Júlia repetiu a pergunta, sua voz misturando incredulidade com uma sutil esperança. Sim, confirmou o advogado com uma voz serena, mas firme. Você é sobrinha de Sandro Pereira. Sandro foi adotado e levado para outra cidade quando era recém-nascido. Durante a vida, acumulou bastante dinheiro e propriedades. Porém, ele nunca se casou nem teve filhos. Conheci Sandro pessoalmente e posso assegurar que ele era muito desconfiado. Sempre pensava que as pessoas se aproximavam dele por interesse em sua fortuna. Enquanto falava, o advogado folheava alguns papéis, encontrando um retrato desbotado de Sandro. Ele o mostrou a Júlia, que observou atentamente, tentando encontrar algum traço familiar no rosto do homem na fotografia. No fim da vida, Sandro ficou bastante doente. Sua empresa faliu e ele gastou uma grande parte de seu dinheiro com tratamentos de saúde. Após sua morte, tivemos que leiloar alguns bens para pagar outras dívidas e, no final, sobrou apenas essa propriedade avaliada em 3 milhões. Júlia ainda não conseguia acreditar. O sorriso, um misto de nervosismo e excitação, não desaparecia de seu rosto. Tenho que pagar algo? Parece bom demais para ser verdade, ela comentou, ainda desconfiada. O advogado, com paciência, assegurou. Não, você não precisa pagar nada, apenas assine estes papéis e a propriedade será sua. Com um leve tremor, Júlia assinou os documentos, sua assinatura oscilando entre as linhas. Ela acompanhou o advogado até a porta. Uma última dúvida surgiu, fazendo-a hesitar antes de perguntar. Eu tenho que dividir essa herança com mais alguém, tipo meu marido? O advogado, um pouco surpreso com a pergunta, ajustou os óculos antes de responder. Não, a herança é inteiramente sua, a menos que vocês se divorciem. Tenha um bom dia, ele disse, se despedindo e caminhando em direção ao seu carro. Júlia fechou a porta devagar, seu sorriso se tornando cada vez mais definido. Ela se virou para trás, olhando o espaço ao redor que logo poderia transformar com o dinheiro da herança. Em sua mente, um plano começava a se formar. Um plano que garantiria que toda a propriedade ficasse somente para ela, sem partilhas ou interferências. Ela caminhou até a janela, observando o advogado partir. Uma sensação de poder começava a crescer dentro dela, misturada com a adrenalina do que estava por vir. Agora, tudo começa, murmurou para si mesma, com uma determinação feroz brilhando em seus olhos. O relógio marcava quase 8 da noite, quando Leonardo abriu a porta de casa, o som familiar das chaves ecoando pelo hall de entrada. Boa noite, meu amor, disse ele com um sorriso caloroso, deixando sua pasta de trabalho ao lado da porta. Júlia, que estava no sofá folheando uma revista, olhou para cima e retribuiu o sorriso. Boa noite, ela respondeu, levantando-se para cumprimentá-lo com um leve abraço. Os dois se dirigiram para a cozinha, onde um jantar simples já estava servido. Sentaram-se e começaram a comer, o som dos talheres misturando-se com o barulho suave da televisão ao fundo. E como foi o dia no trabalho? Perguntou Leonardo, genuinamente interessado na rotina da esposa. Normal, respondeu Júlia, mantendo o tom de voz neutro. E o seu? Ah, o de sempre. Muito trabalho, mas nada que eu não possa manejar, disse Leonardo, tentando manter a conversa leve. Júlia ouvia, mas sua mente estava distante. Ela pensava na herança que havia acabado de adquirir, na propriedade milionária que agora era sua, mas não mencionou nada. Ela ocultava o fato, imaginando as possibilidades que aquela fortuna poderia trazer. Ao terminarem o jantar, Leonardo sorriu e disse: Tenho uma surpresa para você. Ele se levantou e foi até seu velho carro, estacionado na frente da casa. Voltou momentos depois com uma sacola elegante nas mãos. Júlia olhou curiosa, enquanto ele estendia a sacola para ela. O que é isso? Ela perguntou,
mesmo antes de abrir. Abra e veja, incentivou Leonardo, claramente animado. Dentro da sacola havia um vestido belíssimo de tecido fino e caimento perfeito. Júlia olhou para ele, surpresa e confusa. Como você conseguiu comprar isso? É muito caro, ela questionou, não conseguindo ocultar seu espanto. Leonardo sorriu, seus olhos brilhando com satisfação. Eu sei que você estava namorando esse vestido há algum tempo. Vi você olhando para ele na vitrine várias vezes. Então, decidi economizar por 2 meses para poder comprá-lo. Não precisa ser uma data especial para demonstrar meu amor, não é? Júlia forçou um sorriso e o beijou, agradecida pela gentileza, mas por dentro ela não sentia nada além de um vazio. Sua mente estava ocupada, não com o amor que Leonardo lhe demonstrava, mas com a fortuna que agora possuía e os planos para garantir que permanecesse apenas com ela. Leonardo, por sua parte, sempre fora um homem atencioso e carinhoso, dedicado a fazer sua esposa feliz. Mas Júlia, tomada por uma ganância cada vez maior, pensava apenas em si mesma. Ela ponderava sobre como poderia manipular a situação a seu favor, planejando em segredo como se separaria de Leonardo sem que ele suspeitasse de sua fortuna recém-adquirida. Enquanto Leonardo limpava a mesa, feliz por ter conseguido fazer uma surpresa para sua esposa, Júlia se retirava para o quarto, o vestido caro em suas mãos, mas seu coração pesado com planos e segredos. A noite caiu sobre a casa, e o silêncio entre o casal era um prenúncio das tempestades que estavam por vir. O sol mal havia nascido quando Júlia começou seu primeiro turno do dia. Vestindo seu avental, ela preparava o café da manhã na casa onde trabalhava como cozinheira. A rotina era puxada e o cansaço era um companheiro constante. Mas Júlia não via alternativa. Ela muitas vezes se perguntava por que Leonardo não conseguia um emprego melhor, algo que permitisse a ela ter um descanso das longas jornadas diárias. Ao terminar seu turno na cozinha, ela se despediu dos donos da casa com um aceno e se dirigiu ao restaurante onde trabalhava como garçonete. Lá, o ambiente era sempre movimentado, e ela precisava de toda a sua energia para manter o sorriso e a agilidade no atendimento. Enquanto servia mesas, seus olhos capturaram a figura de um homem que acabara de entrar. Era ele, o homem por quem ela nutria uma paixão secreta. Alto, sempre bem vestido e com um charme que a deixava sem fôlego. Cada vez que ele vinha ao restaurante, Júlia sentia um misto de alegria e angústia. Ela se aproximou para atendê-lo, com o sorriso mais brilhante que conseguiu conjurar. "Boa tarde. O mesmo de sempre?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Sim, por favor", respondeu ele educadamente. Seus olhos, porém, logo desceram até a mão de Júlia, notando a aliança de casamento. Ele não comentou nada, mas o gesto não passou despercebido por ela. Frustrada e temendo perder qualquer chance com ele, Júlia foi até a cozinha e, em um momento de impulso, tirou a aliança, guardando-a no bolso do avental. Ela precisava ser vista como disponível, mesmo que seu coração estivesse conflituoso. Ao fim do turno, em vez de ir direto para casa, Júlia decidiu fazer uma visita a uma amiga, Andréia, cuja casa Leonardo não conhecia. "Oi, Andréia, você tem um segundo para conversar?" perguntou Júlia, assim que a amiga abriu a porta. Andréia sorriu, percebendo a urgência na voz de Júlia. "Claro, entra. O que está acontecendo?" Já dentro da casa, Júlia foi direto ao ponto. "Eu estou pensando em me separar do Leonardo, mas preciso de um motivo para ele não desconfiar de nada." "Desconfiar de quê?" indagou Andréia, sua curiosidade aguçada. Júlia hesitou, mas decidiu não revelar sua nova fortuna. "Só preciso que ele pense que não estamos bem, sabe?" Andréia, conhecida por suas aventuras amorosas com homens comprometidos, ergueu uma sobrancelha. "E o que você quer que eu faça?" "Gostaria que me desse alguma ideia do que fazer para ele se separar de mim com motivo", Júlia disse. Andréia riu. "Isso é fácil, amiga, muito fácil. É só você trair ele." Júlia estava tão animada com a herança que estava com medo de perder que não pensou no óbvio. Andréia levantou e pegou o celular. "Aqui, amiga, conheço um rapaz que vai adorar te conhecer", disse ela.
As duas mulheres passaram alguns minutos discutindo os detalhes do plano, cada mensagem cuidadosamente planejada para semear a dúvida e o descontentamento no coração de Leonardo. Quando Júlia finalmente deixou a casa de Andréia, a noite já tinha caído. Ela caminhou pelas ruas vazias, sentindo um peso em seu coração. Parte dela se sentia culpada por tramar contra um homem que sempre fora gentil e amoroso. Mas a outra parte, a parte que sonhava com liberdade e uma nova vida, a impulsionava para frente e fazia ela esquecer do marido por um momento. A cidade ao seu redor parecia indiferente aos seus dilemas. Cada luz e sombra, uma testemunha silenciosa de suas escolhas. O final de semana chegou com uma promessa de liberdade para Júlia. Naquela manhã de sábado, enquanto o sol ainda lutava para iluminar o quarto, ela já estava de pé, vestida e pronta para executar seu plano. Aproximou-se de Leonardo, que ainda estava na cama, meio adormecido. "Amor, tenho que trabalhar hoje", disse Júlia, a voz firme mas gentil. "É um extra. Vou participar de uma exposição de comida em outra cidade. O restaurante convidou todos os funcionários. Volto só amanhã." Leonardo, esfregando os olhos, sentou-se e sorriu para ela. "Boa viagem, querida. Cuida de você", respondeu ele, ainda despertando. Ele confiava nela implicitamente, sem suspeitar das verdadeiras intenções por trás de suas palavras. Júlia apenas acenou, pegou sua bolsa e saiu. Assim que fechou a porta de casa, seu semblante mudou. Não havia exposição nenhuma. Tudo era uma fachada para visitar a propriedade que agora lhe pertencia. Ela caminhou até a rodoviária com passos rápidos e determinados, comprou uma passagem de ônibus e embarcou para a cidade onde estava sua nova casa. Durante a viagem, Júlia ficava impaciente, balançando as pernas e olhando frequentemente o relógio. Sua mente estava repleta de imagens do que viria a ser sua nova vida, livre das restrições financeiras e do casamento que agora via como um empecilho. Ao chegar à cidade, ela pegou um táxi até a propriedade. Seu coração batia mais rápido à medida que se aproximavam. Quando o táxi parou diante dos grandes portões, Júlia mal pôde acreditar. A casa era imensa, com uma arquitetura elegante. Embora o jardim estivesse descuidado, os arbustos selvagens e as flores murchas pela falta de cuidado. Ela abriu o portão e caminhou pelo caminho de pedras até a porta da frente. Ao entrar, foi recebida por um hall de entrada suntuoso, com móveis que exalavam luxo e uma escadaria que parecia tirada de um filme. Júlia explorou cada quarto, cada corredor, maravilhando-se com a opulência e a sensação de poder que aquilo lhe trazia. Em um dos quartos, encontrou uma caixa de joias, cada peça reluzindo promessas de um futuro ainda mais próspero. Enquanto passeava pela casa, Júlia pensava em Leonardo. Ele não tinha lugar nesse novo cenário de riqueza e liberdade que imaginava para si. "Tenho que me separar dele logo", murmurou para si mesma, uma resolução fria tomando conta de seu coração. Ela não queria dividir sua nova fortuna. Queria tudo só para si. À noite ela dormiu na casa, na cama de um dos quartos principais, envolta em lençóis de seda que acariciavam sua pele. Dormiu profundamente, um sono sem sonhos, como se sua consciência estivesse temporariamente aliviada das maquinações do dia. Na manhã seguinte, ainda na cama, Júlia pegou o celular e ligou para Andréia. "Andréia, eu marquei um encontro com seu amigo amanhã de manhã", disse ela sem rodeios, a voz baixa, mas clara. "Sério já?" Andréia perguntou, sua voz um pouco hesitante do outro lado da linha. "Exatamente como combinamos. Isso vai me dar o motivo perfeito para ele pedir o divórcio", explicou Júlia, a frieza em suas palavras, contrastando com o calor do sol que agora inundava o quarto. "Está bem, Júlia, espero que tudo dê certo", Andréia concordou, e depois de alguns detalhes mais, desligaram. Júlia desligou o telefone e se levantou, caminhando até a janela. Olhou para o jardim descuidado lá fora, já fazendo planos para transformá-lo em um paraíso tão perfeito quanto sua nova vida seria. Porém, no fundo de sua mente, uma pequena voz questionava se a liberdade que buscava não viria com um preço muito mais alto do que estava disposta a pagar. Júlia retornou à sua cidade com um plano já bem delineado em sua mente. Logo após chegar, ela contatou o homem cujo número Andréia lhe havia dado.
Era parte essencial de seu esquema, para garantir que Leonardo a visse em uma situação comprometedora. O encontro foi marcado em um parque tranquilo, um lugar que ela sabia que Leonardo frequentava em seus momentos de descompressão após o trabalho. Era uma tarde ensolarada, e o parque estava cheio de vida, com crianças brincando e casais caminhando. Júlia encontrou-se com o homem, um conhecido de Andréia, e segurou sua mão, certificando-se de que o gesto parecia natural e íntimo. Eles caminharam juntos, conversando casualmente, mas Júlia estava atenta, seus olhos vasculhando a multidão em busca de Leonardo. Leonardo, por sua vez, saía exausto do trabalho. O estresse do dia pesava sobre seus ombros, enquanto ele tomava o caminho habitual para casa, atravessando o parque. Foi então que ele viu Júlia, sua Júlia, de mãos dadas com outro homem. Ele parou abruptamente, seu coração batendo furioso no peito. A confusão deu lugar à raiva, uma vontade quase incontrolável de confrontá-los ali mesmo. Mas ele se conteve. Respirando fundo, Leonardo retirou o celular do bolso e, com mãos trêmulas, tirou uma foto dos dois juntos, garantindo ter a prova de sua traição. Sem dizer uma palavra, virou-se e voltou para casa, o peso da decepção ancorando cada passo. Em casa ele esperou. Cada minuto parecia uma eternidade, até que finalmente Júlia chegou. Leonardo não perdeu tempo, confrontando-a imediatamente. Você não presta, Júlia, eu me dediquei a você, fui fiel todos esses anos. Sua voz era uma mistura de dor e indignação. Júlia fingiu confusão, um olhar de inocência nos olhos. Do que você está falando, Leonardo? Sem dizer mais nada, Leonardo jogou a foto que havia tirado sobre a mesa. Isso explica muita coisa? Júlia baixou a cabeça, sua expressão de arrependimento mal disfarçando o alívio interno. Me desculpe, eu não sei o que dizer. Eu jamais poderia acreditar que você faria isso comigo. Leonardo continuou, a decisão já tomada em seu coração. Quero o divórcio, Júlia. Ela ergueu o olhar, forçando uma expressão de tristeza. Por favor, não faça isso. Podemos dar um jeito. Mas Leonardo estava resoluto. Não há volta, Júlia. Não depois disso. Com essas palavras, ele pegou suas coisas e saiu de casa, deixando Júlia para trás. Assim que a porta se fechou atrás de Leonardo, o semblante de Júlia mudou completamente. Um sorriso largo e vitorioso se espalhou por seu rosto. Ela estava livre, livre para desfrutar de sua nova vida sem partilhá-la com ninguém. Rapidamente, ela pegou o telefone e ligou para Andréia. Consegui, disse ela, uma risada triunfante escapando de seus lábios. Do outro lado da linha, Andréia riu junto. Parabéns, amiga. Nós realmente formamos um verdadeiro vil de cobras. As duas riram, compartilhando um momento de cumplicidade na traição que haviam arquitetado. Júlia olhou ao redor da casa, que em breve deixaria para trás, seus planos para o futuro brilhando tão intensamente quanto as joias que encontrara na propriedade herdada. Ela sabia que, a partir de agora, sua vida seria muito diferente, e ela estava pronta para abraçar cada momento de sua liberdade recém-conquistada. Nos dias que se seguiram ao seu triunfo pessoal, Júlia tomou decisões rápidas e transformadoras. Ela não apenas deixou os empregos de cozinheira e garçonete, mas também se afastou completamente da vida que levava antes. Cada passo dado era calculado para reforçar sua nova posição como uma mulher independente e rica. Voltando à propriedade que herdara, Júlia começou por organizar as joias que encontrara durante sua primeira visita. Avaliou cada peça com um olhar clínico, imaginando quanto cada uma poderia render. Decidida, ela vendeu todas, e o montante que recebeu superou o equivalente a 2 anos de seu árduo trabalho anterior. A sensação de liberdade financeira era embriagadora. Com o dinheiro em mãos, Júlia não poupou em gastos para refazer sua imagem. Comprou vestidos de designers renomados, sapatos elegantes e acessórios que destacavam sua beleza natural. Cada peça era uma afirmação de sua nova identidade. Uma tarde, ela se observou no espelho, girando para ver o caimento perfeito de um de seus novos vestidos. A mulher que a encarava de volta tinha a certeza não apenas de sua beleza,
mas de seu poder de atrair quem desejasse. Naquele momento, ela sabia que estava pronta para reencontrar Marcelo, o homem que tanto lhe interessara no restaurante. Júlia escolheu um dia particularmente movimentado para visitar o restaurante onde trabalhara. Ao entrar, a transformação em sua aparência era tão completa que alguns ex-colegas a serviram sem sequer reconhecê-la. Ela desfrutava de cada momento, sentindo os olhares curiosos e admirados se voltarem para ela. Não demorou muito para que Marcelo entrasse, o cliente por quem Júlia era apaixonada. Júlia percebeu imediatamente seu olhar de reconhecimento e interesse. Quando seus olhos se encontraram, houve uma troca tácita de fascínio e curiosidade. Marcelo, depois de um momento hesitante, caminhou em direção à mesa de Júlia com um sorriso encantador. "Posso me sentar?" ele perguntou, com um tom de voz que indicava mais uma afirmação do que uma pergunta. Júlia assentiu, um brilho travesso em seus olhos. "Claro, Marcelo." Ele se sentou e não perdeu tempo em expressar sua admiração. "Você está deslumbrante com esse vestido novo", comentou ele, olhando-a de um jeito que fez seu coração acelerar um pouco. "Cai melhor que a roupa de garçonete, mais linda ainda sem o anel de casamento." Júlia riu, a leveza em sua voz mascarando a profundidade de suas estratégias. "Sim, agora sou divorciada, solteira e rica. Não preciso de nenhum homem na minha vida, mas você pode tentar me conquistar, Marcelo." Marcelo riu, aceitando o desafio com um aceno de cabeça. "Eu aceito com prazer." A conversa entre eles fluiu naturalmente, preenchendo a noite com risadas e compartilhamentos de sonhos e desejos. Marcelo se mostrou encantador e atento, cada palavra e gesto dele reforçando o interesse que Júlia já sentia. À medida que a noite avançava, eles descobriam mais um sobre o outro, e a conexão apenas se aprofundava. O encontro se estendeu por horas, com os dois relutantes em se despedir. Quando finalmente se levantaram para sair, a promessa de um futuro encontro estava claramente estabelecida. Júlia deixou o restaurante de braço dado com Marcelo, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo, não apenas rica em dinheiro, mas rica em possibilidades. Aquele era o início do romance que ela sempre desejou, um capítulo novo e excitante em sua vida transformada. Júlia e Marcelo rapidamente se tornaram inseparáveis após seu primeiro encontro. A química entre eles era palpável, e eles encontravam em cada momento juntos uma nova razão para celebrar o encontro fortuito que havia unido seus caminhos. Marcelo trabalhava como contador e tinha a flexibilidade de fazer isso a partir de casa, o que se encaixava perfeitamente no estilo de vida que Júlia agora desejava levar. Durante um jantar romântico, com velas iluminando suavemente o rosto de Marcelo, Júlia viu a oportunidade perfeita para envolvê-lo em seus planos futuros. Com uma voz suave, ela iniciou a conversa que guiaria seus próximos passos. "Marcelo, tenho uma casa que estou querendo vender. É um local grande e bonito. Fica em outra cidade. Prefiro vender e investir o dinheiro. Você sabe fazer isso?" perguntou ela, seus olhos fixos nos dele, buscando uma resposta que já antecipava. Marcelo, surpreso, mas visivelmente animado com a proposta, riu levemente antes de responder. "Claro que sei, Júlia. Sou especialista nisso. Quanto a casa vale?" 3 milhões, respondeu Júlia, observando a reação dele. Marcelo quase se engasgou com a comida, surpreso com o valor mencionado. "Vou ajudar você da melhor forma possível", prometeu, já fazendo planos sobre como geririam o processo. Animada com a perspectiva de passar mais tempo juntos, Júlia sugeriu: "Antes de vender, quero passar um tempo na casa. Que tal irmos juntos?" "Seria um prazer ficar lá com você." Marcelo aceitou sem hesitar, encantado com a ideia. Assim, eles viveram uma espécie de lua de mel na casa herdada, usufruindo não apenas da companhia um do outro, mas também do dinheiro que Júlia obtivera com a venda das joias. Enquanto isso, a vida de Leonardo seguia um curso muito diferente. Leonardo estava visivelmente abatido. Os rumores sobre Júlia namorando um homem rico circulavam e ele não podia deixar de se sentir traído e solitário. Um dia, enquanto tomava café no trabalho, sua colega Camila se aproximou preocupada com seu estado. "Você está bem?"
Ela perguntou, notando a tristeza em seus olhos. Na medida do possível, respondeu ele, forçando um sorriso fraco. Camila, querendo ajudar, sugeriu. Vou sair com alguns amigos hoje à noite, e talvez seria bom para você conhecer novas amizades. Vamos, será divertido. Leonardo hesitou, mas diante da insistência de Camila, acabou cedendo. À noite, encontraram-se com um grupo animado de pelo menos 10 pessoas. Eles conversaram, riram, e Leonardo tentou se integrar e esquecer seu passado doloroso. Mais tarde, o grupo decidiu ir a um parque de diversões. Leonardo, sentindo-se um pouco deslocado, questionou. Não somos muito velhos para isso? Camila riu. Nunca se é velho para ser feliz, ela respondeu, puxando-o em direção à primeira atração. A noite transcorreu com muita diversão, e por alguns momentos, Leonardo conseguiu deixar seus problemas de lado. Depois que a maioria do grupo se dispersou, ele teve um momento tranquilo com Camila. Obrigado, Camila, disse ele sinceramente grato. Foi uma noite especial. Camila sorriu calorosamente. Haverá outras, ela prometeu, dando-lhe um aceno de cabeça encorajador. Naquela noite, Leonardo descobriu que, apesar de tudo o que havia perdido, ainda havia momentos de alegria a serem encontrados e novas amizades a serem feitas. Enquanto Júlia explorava sua nova vida com Marcelo, Leonardo começava lentamente a reconstruir a sua, encontrando conforto em pequenas saídas e nas pessoas que continuavam ao seu lado. À medida que os dias se sucediam, a realidade financeira de Júlia começava a se mostrar mais clara e preocupante. O dinheiro que ela pensava ser quase inesgotável estava, na verdade, diminuindo a um ritmo alarmante. A vida de luxo que ela havia abraçado com Marcelo, repleta de jantares caros, roupas de grife e viagens espontâneas, estava provando ser mais cara do que ela havia planejado. Consciente de que precisava tomar uma atitude, Júlia decidiu que era hora de vender a casa que herdara. A propriedade era grande e luxuosa, um bem valioso que atraiu o interesse de vários compradores. Enquanto isso, para manter o estilo de vida até que a venda fosse concretizada, ela optou por vender algumas obras de arte que decoravam a casa, obtendo assim um respiro financeiro que lhe permitiu continuar suas extravagâncias por mais algum tempo. Numa noite particularmente estrelada, Júlia e Marcelo decidiram sair para explorar a cidade. Alugaram um carro e passearam pelas ruas, visitando bares e pontos turísticos, mergulhando na vida noturna vibrante. Eles terminaram a noite em um restaurante com música ao vivo, onde o ambiente festivo parecia refletir o estado de espírito de ambos. No meio do jantar, Marcelo levantou-se, alegando que precisava atender uma ligação urgente. Volto logo, disse ele, desaparecendo para fora do restaurante. Júlia, relaxada e imersa na música, decidiu verificar seu saldo bancário no celular enquanto esperava. Uma rotina que se tornara menos frequente, dado o seu recente descuido com as finanças. O que ela viu em sua conta bancária a fez franzir a testa em confusão e preocupação. Os números eram significativamente mais baixos do que ela esperava. Ao explorar o histórico de transações, seu coração disparou ao encontrar várias transferências para a conta de Marcelo. Ela não lembrava de ter autorizado tais movimentos. A verdade começou a tomar forma em sua mente. Marcelo havia se aproveitado dela, obtendo seus dados bancários e transferindo dinheiro para si mesmo enquanto ela estava distraída ou indisposta. Furiosa e sentindo-se traída, Júlia levantou-se abruptamente e foi ao encontro de Marcelo do lado de fora do restaurante. Para seu choque e desgosto, ela o encontrou em um beijo apaixonado com outra mulher. Marcelo, ao perceber Júlia, tentou se desvencilhar rapidamente, mas era tarde demais. Você vai devolver tudo que tirou de mim, Júlia gritou, a raiva fervendo em suas veias, enquanto confrontava Marcelo e sua nova conquista. Sem esperar por uma resposta, Júlia correu de volta para o carro, com Marcelo a seguindo de perto, tentando se explicar. Júlia, eu juro que não vai acontecer de novo. Eu posso explicar, ele dizia desesperado. Ela, porém, estava além de qualquer conversa. Sai do carro, Marcelo, ela exigiu, sua voz tremendo de raiva. Ignorando seu pedido, Marcelo entrou no carro ao lado dela, tentando acalmá-la e manter-se seguro. Júlia, cega pela raiva e pela traição,
deu partida no carro e acelerou pela cidade. Marcelo continuava a falar, tentando convencê-la de sua futura fidelidade e arrependimento, mas suas palavras eram vazias para ela. No auge de sua discussão, Júlia perdeu a concentração no trânsito. O carro, guiado por uma mistura de fúria e desespero, saiu da estrada e despencou em uma ribanceira. A noite, que começara com promessas de diversão e romance, terminou em tragédia, com o veículo se espatifando no fundo de uma encosta escura, os gritos de ambos ecoando na quietude noturna. Naquela noite fatídica, Júlia jamais poderia ter imaginado que sua vida mudaria tão drasticamente. Após o terrível acidente, ela permaneceu imóvel e confusa, esperando por horas até que o resgate chegasse. Os socorristas a retiraram dos destroços do carro e, ao seu lado, Marcelo já estava sem vida. No entanto, a morte de Marcelo não provocou nela qualquer sentimento de compaixão. Tudo que Júlia conseguia pensar era em si mesma, principalmente porque não sentia as pernas. No caminho para o hospital, entre a dor e o medo, lágrimas escorriam pelo rosto de Júlia. Ela foi internada e sedada imediatamente. Quando acordou ainda atordoada e confusa, recebeu a notícia devastadora de que havia fraturado a coluna. O médico, tentando ser o mais gentil possível, disse-lhe: "Você pode ter uma vida normal, haverá alguns obstáculos, mas você conseguirá seguir em frente." Mas Júlia estava furiosa e a raiva a consumia por dentro. Ela culpava Marcelo por tudo, pela traição, pelo descuido com seu dinheiro e agora, pela sua condição. Em um acesso de fúria, começou a arremessar no chão tudo que estava ao seu alcance. A cena causou um rebuliço no hospital e as enfermeiras tiveram que intervir, sedando-a para acalmá-la. Dias depois, quando recebeu alta, Júlia voltou para a casa que havia herdado. Agora, movendo-se em uma cadeira de rodas, ela percorria os corredores da imensa residência, sentindo-se cada vez mais isolada e melancólica. A solidão era palpável e a memória de tempos mais felizes começou a atormentá-la. Ela se lembrava de quando ficou doente anos atrás e como Leonardo havia cuidado dela com tanto amor e dedicação. Leonardo tinha preparado suas refeições, comprado seus remédios e passado os dias ao seu lado, assistindo filmes e conversando. Eram momentos simples que agora pareciam incrivelmente preciosos. Enquanto Júlia ainda tentava se adaptar à sua nova realidade, uma visita inesperada bateu à porta. Era o mesmo advogado que lhe havia notificado sobre a herança anteriormente. Ele parecia surpreso e desconfortável ao vê-la em uma cadeira de rodas. "Júlia, tenho más notícias", disse ele sem rodeios. Recentemente, uma mulher entrou com um pedido de paternidade, alegando ser filha de Sandro Pereira, de quem você herdou a casa. Os testes confirmaram que ela é realmente filha dele. Ela entrou com um processo para reivindicar seu direito como herdeira. Júlia ouvia, cada palavra parecendo um martelo em seu coração. Sendo assim, sinto em dizer que em breve a casa será transferida para ela. Como sobrinha, você não tem mais direito à casa. Você pode tentar entrar na justiça pedindo indenização, mas será um processo complicado e as chances são mínimas. Após dar essa notícia, o advogado se despediu, deixando Júlia sozinha com seus pensamentos. Ela se dirigiu lentamente para a janela, olhando para o jardim que um dia cuidara com tanto entusiasmo. A tristeza era tão profunda que as lágrimas pareciam ter se esgotado. Lá fora, o mundo continuava a girar, indiferente ao desespero que se abatia sobre ela. Dentro daquela casa grande e agora silenciosa, Júlia se viu refletindo sobre todas as escolhas que havia feito. A ganância, a traição, o amor descartado por ambição. Agora, sem dinheiro, sem mobilidade e prestes a perder sua casa, ela se via confrontada com a dura realidade de suas decisões. Sem lágrimas restantes, Júlia sentiu o peso do arrependimento, um sentimento que a acompanharia nos dias solitários à frente. Leonardo e Camila combinaram de se encontrar com um grupo de amigos para jantar em um restaurante local, um lugar acolhedor e familiar onde costumavam se reunir. Eles chegaram primeiro, sentando-se em uma mesa ampla, prontos para uma noite de risadas e boas conversas.
Porém, à medida que o tempo passava, ambos começaram a receber mensagens no celular. Uma a uma, as mensagens de cancelamento chegavam. "Desculpe, algo surgiu", dizia uma. "Não vou conseguir chegar a tempo", lamentava a outra. Ao todo, 8 de seus amigos cancelaram quase que simultaneamente, deixando Leonardo e Camila um tanto perplexos e secretamente um pouco desapontados. O que eles não sabiam era que essa coincidência não era nada mais do que uma trama arquitetada por seus amigos. Camila, que sempre falara de Leonardo para eles, havia se tornado uma presença constante nas conversas do grupo. Eles sabiam do interesse dela, mas também da sua reserva em se aproximar demais enquanto ele estava casado. Com a notícia da separação de Leonardo, Camila tinha se permitido estar mais perto dele, embora ainda receosa de parecer oportunista em um momento de vulnerabilidade. Vendo uma chance de ajudar, seus amigos decidiram dar um empurrãozinho, esperando que uma noite a sós pudesse encorajar um novo começo para os dois. Assim, com o restaurante quase vazio e uma atmosfera tranquila envolvendo-os, Camila e Leonardo se encontraram envolvidos em uma conversa sem fim. Falaram sobre tudo, desde trivialidades do dia a dia até sonhos e desejos mais profundos. Era surpreendente como se sentiam confortáveis um com o outro, como se uma longa amizade tivesse sido condensada naquelas poucas horas. À medida que o restaurante começava a fechar, perceberam que a noite havia passado voando. Levantaram-se para sair, e na calçada, sob a luz suave dos postes, ambos hesitaram antes de se despedir. O silêncio entre eles era carregado de uma expectativa palpável. Leonardo olhou para Camila, seus olhos encontrando os dela. Camila, igualmente fixada no olhar dele, sentiu seu coração acelerar. Sem uma palavra, mas com toda a comunicação feita em silêncio, eles se aproximaram e compartilharam um beijo tímido, mas cheio de promessas. Leonardo, surpreso com sua própria audácia, ficou um pouco sem jeito após o beijo, enquanto um sorriso iluminava o rosto de Camila. Ela estava feliz. Mais do que isso, ela estava radiante. A partir daquele momento, algo mudou entre eles. Não eram apenas amigos saindo para jantar. Algo mais profundo havia se formado. Nos dias e semanas que se seguiram, eles começaram a se ver com mais frequência, cada encontro fortalecendo o laço que havia começado naquela noite inesperada. Juntos, eles descobriram que, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas, o amor poderia encontrar um caminho. Os meses se sucederam com uma tranquilidade que Camila e Leonardo não haviam experimentado em muito tempo. Eles formavam um casal feliz e já começavam a planejar o casamento, apesar de não possuírem muitos recursos financeiros. A vida na modesta casa de Leonardo era simples, mas eles encontravam alegria nas pequenas coisas e na companhia um do outro. Numa manhã de sábado, enquanto Leonardo cuidava do jardim, Camila se aproximou com uma expressão pensativa. "Leonardo", ela chamou hesitante. Ele parou de limpar as folhas e olhou para ela, esperando que continuasse. "Você soube que sua ex-esposa, Júlia, está morando aqui perto? A alguns quarteirões daqui." Leonardo parou surpreso com a notícia. "Não, eu não sabia", ele respondeu pensativo. "É estranho, não é? Está tão perto. Acho que eu já teria visto ela por aqui." Camila concordou, mas tinha mais para contar. "E tem mais uma coisa. Ela está em uma cadeira de rodas." "Em uma cadeira de rodas?" Leonardo repetiu claramente chocado. "Sim", confirmou Camila. "E eu soube através de uma amiga minha que conhece a Andréia. Andréia acabou revelando tudo sobre Júlia, desde a herança até o motivo da traição." Leonardo ouvia atentamente, os detalhes trazendo uma série de emoções complicadas. Após um momento de reflexão, ele disse: "Se ela tivesse me contado tudo, eu teria apenas ido embora. Nunca quis nada dela além de sinceridade." Leonardo decidiu não se deixar abalar pelas revelações. Ele havia superado o passado e estava focado em construir uma nova vida com Camila. Não sentia mais nada por Júlia, apenas uma distante compaixão pelo que ela devia estar enfrentando agora. Enquanto isso, Júlia lutava para se adaptar à sua nova realidade.
tinha se mudado para uma casa simples e um pouco deteriorada na mesma área, escolhendo ficar inexplicavelmente perto de onde vivia Leonardo. A adaptação à vida em uma cadeira de rodas e a uma condição financeira precária foi desafiadora. Ela recebia ajuda ocasional de algumas amigas e, embora tivesse conseguido um emprego que mal cobria suas despesas básicas, a parte mais difícil para ela era a solidão. Júlia passava a maior parte do tempo dentro de casa, especialmente na sala, de onde podia ver as pessoas passando pela rua. Frequentemente via Leonardo passando com Camila, a caminho do trabalho. Eles pareciam felizes, sempre conversando e rindo. Nesses momentos, Júlia se permitia fantasiar que a mulher ao lado de Leonardo era ela, revivendo em sua mente os dias felizes que eles haviam compartilhado. Mas a realidade sempre voltava cruelmente. A mulher que ria ao lado de Leonardo não era ela, e esse reconhecimento a fazia desmoronar em lágrimas. Um dia, ela havia sido a companheira dele, a pessoa que compartilhava aqueles mesmos momentos felizes. Agora, só lhe restava o arrependimento e a saudade de um tempo que jamais retornaria. Para Júlia, a vida tinha se tornado uma série de dias solitários, marcados pelo pesar não apenas pelo que perdera em termos materiais, mas pelo amor e companheirismo que desperdiçara. A cada dia que passava, com cada olhar pela janela que a lembrava do que tinha deixado para trás, Júlia enfrentava a dura verdade de que suas escolhas haviam a conduzido àquele momento de profunda solidão e remorso.